Bem-vindo ou bem-vindo a este novo vídeo. Hoje contaremos a história do elefante que perdeu a fé nutricional. Uma história muito antiga e anônima que nos convida a refletir sobre a ansiedade, a tensão e a negatividade que nos levam ao caos e à confusão. Uma história maravilhosa para crianças e adultos, através da qual você poderá refletir sobre a importância de manter a calma em momentos cruciais. Uma velha história conta um conto de fadas sobre algo que aconteceu com um jovem elefante. O elefante era grande, bonito e muito inteligente, mas não conseguia encontrar companhia, observando com certa melancolia enquanto os demais membros de sua matilha formavam famílias, e ele permanecia sozinho. Um dia, porém, sua matilha encontrou outro grupo de elefantes, e entre eles havia um fascinante elefante solitário que o notou imediatamente. Eles começaram a brincar juntos e a fazer longas caminhadas na selva. Eles tinham os mesmos interesses, riam sem parar, se divertiam e não podiam deixar de se ver, até perceberem que estavam perdidamente apaixonados. Então, sem hesitar, o elefante pediu-lhes em casamento. Que alegria para as duas matilhas de elefantes! Já fazia muito tempo desde o último casamento. Organizaram o evento com muito entusiasmo, uns prepararam o banquete, outros prepararam o local para a cerimônia. Um grupo de elefantes se encarregou de preparar a procissão e ajudou o elefante a procurar elegantes decorações de casamento. Os elefantes acompanharam o noivo na encomenda das festas de casamento, confiadas a um primo do noivo, excelente orador. Tudo correu maravilhosamente bem. O elefante e a elefanta estavam felizes. Mas chegou o dia em que tiveram que retirar as alianças, um dia antes do casamento. Eram festas esplêndidas e únicas, com os nomes dos dois elefantes gravados no interior. O elefante os pegou com orgulho, muito feliz. Ele nunca tinha visto anéis tão lindos. Porém, pouco antes de chegar ao rio, na margem, o elefante tropeçou em uma pedra e caiu freneticamente na água. O pobre animal levou um grande susto e uma pancada feia, mas conseguiu se levantar. Quando fez, descobriu com horror que um dos anéis havia caído na água. Em pânico, o elefante sentiu o coração bater forte no peito. Ele não conseguia se controlar. Começou a cavar freneticamente com as pernas, com a tromba, girando sobre si mesmo. A água estava turva por causa da areia que subia e o elefante não conseguia ver nada. Ele não conseguiu encontrar o anel. Um sapinho, que havia observado toda a cena de um galho, contou-lhe: "Não se preocupe." Parou. Mas o elefante estava em pânico demais para ouvir. Ele estava tão ansioso e nervoso que não conseguia ouvir, pensando apenas que não teria tido tempo de substituir o anel e que sua futura esposa ficaria arrasada ao descobrir o que havia acontecido. Então o sapo pousou no elefante e repetiu: "Parou. Acalme-se." E o elefante percebeu que o sapo estava falando com ele. Ele decidiu ouvi-la, consciente da sabedoria deste animal. "Você fica tão agitado que não faz nada além de levantar a areia, deixando a água turva", disse o sapo. "O que você precisa fazer é ficar parado, completamente imóvel, esperar e observar." O elefante seguiu o conselho do sapo. Aos poucos tudo se acalmou e a areia assentou no fundo do rio. A água ficou límpida e algo no fundo começou a brilhar intensamente. Foi a aliança de casamento. "Oh, obrigado, sapo infinito. Muito obrigado pelo seu conselho!" exclamou o elefante, emocionado. O casamento ocorreu sem mais interrupções. O sapo era o padrinho de honra e os elefantes unidos em casamento, de dedos cruzados, entre o entusiasmo e a felicidade alheia. E o elefante, daquele dia em diante, aprendeu uma lição muito importante. A moral desta história é que, quando as águas turvas impedem de ver o fundo, não entre em pânico, esperarei assentar e a água ficar límpida. Existem muitos valores que podemos aprender com este conto de fadas, aqui estão alguns. Paciência e calma são aliadas preciosas quando temos que tomar decisões importantes. Sim, são essenciais para superar as dificuldades. É sempre bom ouvir os conselhos de quem tem mais experiência.
Em momentos de ansiedade e confusão, espere. Quando o nervosismo e o estresse nos levam a um estado de ansiedade, nossa mente fica embaçada e nos sentimos dominados por emoções, impulsos e desespero. É um círculo vicioso do qual parece impossível sair. O coração bate e não vemos mais nada com clareza. A única solução é ter paciência, ficar parado e esperar. Não há pressa. Só então encontraremos tranquilidade e poderemos pensar com clareza. Mantenha sempre uma atitude receptiva. Estado. Muitas vezes, em momentos de estresse ou ansiedade, parecemos incapazes de ouvir. É fundamental permanecer aberto à ajuda de quem, de fora, pode ver o que está acontecendo. Às vezes é necessário pedir ajuda quando não conseguimos encontrar a saída sozinhos. Os problemas podem ser resolvidos se mantivermos a calma, se conseguirmos recuperar a serenidade no momento de estresse. Encontraremos a solução. Mas se cedermos à tensão, apenas pioraremos a situação, transformando um problema administrável num caos total. Esta é mais uma das preciosas lições que aprendemos com o conto de fadas do elefante que perdeu o fio nupcial. Obrigado por assistir ao nosso vídeo, esperamos que ele enriqueça positivamente sua vida. Se você gostou, clique em gosto e entre no nosso canal Uma Mente em Evolução, para não perder o próximo vídeo.